está ali, e não sei se hoje ainda, hoje já saiu R$ 500 ali numa ação que eles fizeram. Amanhã devem sortear para todos que estiverem conosco 2 TVs, aquelas mini boxes, os mini computadores, e ainda vai ter uma outra ação valendo mais R$ 500. Então participem, chamem os amigos, todo mundo para estar conosco nesse grande evento, a realização da FAPERO, com a realização da ASCAM e da Faculdade Católica de Rondônia. Queremos então convidar ao palco, na sequência das apresentações, com a palestra Agricultura 4.0 de Rondônia, Juan Travaim da Caferon. Os aplausos. Boa tarde. Eu montei essa apresentação e vou tentar sintetizar um pouco o que a gente vem vivendo na nossa propriedade. Vai ficar bem complexo, mas no final vocês vão entender. E é algo novo, mas vamos ver lá se a gente consegue passar para vocês um pouco. No início, né, Deus criou o universo, criou o mundo, e a nossa natureza ela vivia em equilíbrio. Tudo era harmônico e tudo se retroalimentava. E aí nós, há 20 mil anos para cá, a gente começou a fazer coleta, a fazer caça, e a gente foi evoluindo até chegar nos dias de hoje. Mas para sair de 20 mil anos para hoje, quantas coisas que foram mudadas no nosso jeito de produzir, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de organizar, né? A agricultura, ela possibilitou nós passarmos de ser nômades, né, para poder estarmos fixados. Imagina lá atrás, na época dos Neandertais, como que os humanos migravam de um lugar para o outro, correndo risco de vida, risco de alimento, e isso foi com a descoberta aos poucos da nossa agricultura. Os grupos começaram a ficar mais fixados, a não correr tanto risco alimentar, e isso possibilitou a gente chegar no dia de hoje. Então a gente pegou uma área que estava em equilíbrio, suprimimos ela para começar a ter produção em larga escala. E isso, quando o clima estava 100%, a gente tinha alta produtividade, mas quando o clima não estava muito bom, a nossa produtividade caía. Por que isso acontece? Porque a produção agrícola, existe alguns fatores para que ela tenha êxito, como, por exemplo, 50% o clima, 23% o solo, 13% a genética, a planta, e 14% o manejo. Então, quando você tem todo o alinhamento desses 4 fatores, você tem uma excelente produção. E aí, nós, produtores, começamos a enxergar a nossa produção agrícola, né, como abertura de área, a supressão daquela área, plantio em larga escala, estudando genética, alinhamento de plantas, manejo, sistema de irrigação, sistema de adubação, e começamos a entender que existe um mundo debaixo da nossa lavoura, né? Isso daqui foi o começo da adubação química. Nós, produtores, começamos a fazer adubação, porque se você tira, né, os nutrientes da sua lavoura, você tem que repor. Então, nós começamos a fazer o estudo, né, de adubação, e aqui está a adubação química. Nós começamos, olha o tanto, isso daqui é da nossa área do café, aqui tem os macros elementos e os micros elementos. Onde está vermelho, há uma certa deficiência, onde está verde, a gente conseguiu suprir. Dá para vocês verem, é muito interessante esse dado, porque vocês vão falar,
como que você está conseguindo aquelas produções, mas na sua análise química os parâmetros estão muito baixos. Porque o nosso solo, da nossa propriedade, é um solo que ele está bem degradado, é um solo que já está aberto há muito tempo. Nós plantamos café em cima da nossa área e nós estamos fazendo a reconstituição desse solo. Então é muito interessante, e olha que legal, né? Vamos pegar aqui o boro, por exemplo. O boro, na linha do café, vocês estão vendo que estão verde? E na entrelinha do café que está vermelho? Por que que isso ocorre? Porque na nossa área nós temos irrigação localizada. Então, onde eu irrigo e adubo, o parâmetro ficou verde, onde... Isso aqui é 50 centímetros, tá, gente? Para vocês terem ideia como que é algo localizado. E onde a gente não irriga, está vermelho. Então, imagina o sucesso da minha produção quando eu conseguir deixar todos os macros e micros elementos equilibrados na área toda. E aí nós começamos a entender que ao adubar o nosso café, se a gente não tiver água, você não consegue fazer com que aqueles elementos a planta absorva, porque a planta ela come pela raiz. E sem a água, ela não vai conseguir se alimentar. Então nós entendemos que a água é fundamental para a nossa produção de café. E se você pegar, 50% é o clima, né? Lá no teor de sucesso produtivo. Então, se você pegar a água, ela ajuda nesses 50% que você fica dependente do clima. Por exemplo, uma época de seca, igual teve agora, há 2 anos atrás, o cafezal que não tinha irrigação não conseguiu ter produção. E aí, todas essas tecnologias que a gente vem trabalhando, chegou, né, num manejo, que é o manejo de pulverização, de adubação, de roçar, de todos os manejos que a gente tem nos tratos culturais nossos, chegou nesse momento e a gente se deu conta que como que nós evoluímos tanto e numa mesma área você consegue ter alta produção. Essa é uma lavoura de 200 sacas, passou de 200 sacas, essa planta está com 12,5 litros, isso dá uma produtividade 245 sacas por hectare. E na mesma área, essa foto fica 20 metros de distância, numa mesma área, plantas morrendo, né? Plantas com problema. Então, por que isso? Esse é o questionamento que nós fizemos na propriedade. E a gente... Por que uma área que tem o mesmo manejo, a mesma tecnologia, tudo igual? Por que tem plantas que estão com 200 e poucas sacas por hectare e plantas que estão com problema, né? E esse questionamento nos levou a mostrar que, na verdade, o clima ele não é só 50%, ele pode ser 100%. E o solo, ele não é só 23%, ele pode ser 100%. Que a planta, ela não é só 13%, ela pode ser 100%. Que o manejo, ele não é só 14%, ele pode ser 100% ligado diretamente a baixa produção. Porque se eu não tiver um manejo adequado, ele vai impactar muito. Por exemplo, se eu tenho um manejo errado quanto a cuidado com o fusário, que é um fungo que está dizimando algumas plantas de café, né? Há bactérias também, tem várias bactérias que estão causando problema, mortalidade em plantas, e vários outros fungos também. Então, se eu não manejar esse fungo, se eu não cuidar desse fungo, não adianta eu ter um clima bom, um solo bom, uma planta boa. Vai impactar, né, nessa produção também. E aí, nós fizemos uma parceria, né, com o Vitor Monself, que ele é da Ribersolo, e foi algo assim que me impactou como produtor, porque a gente começou, de fato, entender holisticamente o que está acontecendo na lavoura. E quando eu me refiro a isso, a ter uma visão macro do que está ali. Porque adubação, né, a planta, manejo, como que interliga tudo isso? E aí nós cavamos as trincheiras lá na propriedade
Essa daqui é uma trincheira de 1,70 m que nós cavamos lá. A gente pegou radicelas lá embaixo, 1,70 m, raiz pivotante. Esse é uma planta de 0,8 bem produtiva. E nós fizemos análise. Essa é uma análise do nosso solo. Dá para vocês verem a quantidade. Essa é uma análise de fungo. Olha a quantidade de vida existente no solo. E às vezes nós produtores nós ficamos cuidando da parte química, da parte de água, mas esquecemos que existe vida debaixo do solo, e não é pouca vida não, é muita vida embaixo do solo. Então aqui tem famílias, tem fungos aqui que ainda a gente não consegue nem decifrar, só chegamos na família, tem ordem, né? Então, olha, imagina a quantidade de micro-organismos existentes debaixo do solo que impacta diretamente a produção do café. Aqui, algumas bactérias. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o fusário, que ele é o primeiro ali, o fusário ele é um fungo degradador de matéria orgânica. E se você não tem matéria orgânica no seu solo, o que ele vai fazer? Entra na planta. Quando ele entra na planta, ele causa o cancro, que ele estrangula as vias condutoras da planta e a planta não consegue se alimentar. A mesma coisa é você machucar, trancar a sua garganta, né? E aí você pode fazer tudo. Ter o seu solo bem manejado, ter irrigação de excelente qualidade, mas a sua planta não vai conseguir aproveitar disso, porque ela tem um problema, né, de fungo. E nós tivemos esse problema, que as plantas com defeito ali também tem problema de fusário na área. E aí a gente consegue enxergar, né, a adubação, e a gente vê como que tudo isso, na análise de folha, está tudo verde. Aqui é a análise de folha, essa lavoura do aeroporto Linha, é lá na frente do aeroporto aqui de Cacoal. A castanha fica uma propriedade nossa 4 km para frente, e a sede é na cabeceira do aeroporto. Então nós fizemos análise do tecido vegetal, você vê que está tudo verde. Daí você fala, ué, Juan, como que o seu solo está tudo vermelho, né? Está tudo vermelho, e como que a sua planta ela está tudo verdinho? Estou falando de maneira bem empírica aqui. Como que a sua planta está com a folha tudo, né, com os nutrientes tudo no ideal agronômico? E aí a gente começou a entender que o nosso sistema de irrigação localizado, hoje, a gente consegue entregar os nutrientes da caixa de adubação para a planta. A gente está conseguindo nutrir ela, mas só que nós estamos com efeito gangorra. Qualquer problema que dá no sistema de irrigação ou no clima, vamos supor que chova demais nessa época e a gente não consegue adubar, a gente tem problema de produção, porque nós estamos na nossa lavoura quase com a hidroponia, né? A gente não está tendo sobra no solo. O nosso solo ali do outro lado do rio, ele é um solo que na nossa propriedade é 72% de areia. Então é um solo bem degradado, diferentemente do lado de cá, que é um solo mais argiloso. Então é um solo que a gente está tendo que aprender muito como manejar ele. Tanto é que lá atrás aquelas áreas nem eram valorizadas, porque as pessoas falavam, cara, lá não dá para plantar, então a migração foi mais para o lado de cá do rio, né? E a gente está tentando fazer altas produções com aquele solo que a gente tem na mão. Então nós temos lá baixo teor de matéria orgânica, né? Que isso atrapalha a quantidade de caixa no solo, né? Baixa retenção de água. Nós temos um perfil de solo que é bem arenoso, né? Então a situação nossa ali está crítica. Na parte orgânica está crítico e com risco de compactação, porque nós temos áreas que daí já é o contrário. E no BioAS, nós estamos com o solo adoecendo. Então, nós estamos aqui com toda a estrutura de solo para as nossas plantas bem crítico. E se vocês forem lá, vocês vão ver que os cafés estão bem carregados. Então, o sistema de irrigação para a gente está sendo fundamental para a gente manter aquelas produções. Aí eu pergunto, imagina depois que a gente conseguir equilibrar
o ambiente que está ali. Imagina o salto de produção que nós podemos ter na nossa área e o custo também, porque se você trata o seu solo, né, você consegue ter um equilíbrio melhor da planta, sanidade, tudo isso vai impactar. E aí eu deixo, né, que Deus criou a natureza e equilíbrio, né? A agricultura 4.0, a gente precisa seguir os ensinamentos de Deus, mas ter na palma da mão os parâmetros para a gente poder trabalhar, porque a tecnologia hoje ela está a serviço de todos e o que a gente quer é uma lavoura, um ecossistema agrícola de baixa complexidade diante do que é a natureza, né? Que a complexidade de uma natureza é diferente do que a gente consegue entender, mas a gente consegue criar vários ecossistemas agrícolas de baixa complexidade, que isso aqui já é alta complexidade perante o que nós estamos vivendo hoje. Então, o que nós queremos? Um solo equilibrado em termos de química, equilibrado em termos de vida, plantas de cobertura fazendo a reciclagem desses nutrientes, sistema de irrigação mantendo a umidade ideal para as plantas e uma lavoura altamente produtiva, dando renda para o produtor. Então, a gente consegue ter complexidade de fauna, complexidade de flora e alta produtividade com renda para o produtor. Então, a gente acredita que esse ecossistema, enxergar a produção agrícola como um ecossistema, é fundamental para que a agricultura moderna possa caminhar. O jeito que está sendo feito hoje, ele não está sendo adequado no nosso ponto de vista, porque nós estamos com muito risco produtivo. E deixando uma mensagem para o final, a verdadeira agricultura 4.0 não substitui a natureza. Ela aprende com a criação de Deus e trabalha rumo a ela. Então, nós temos que aprender com o que os Deus nos deu, né? Nosso Deus nos deu, mas a gente precisa sempre ir em direção, continuar indo em direção aos ensinamentos dele, porque do jeito que está sendo feito, suprimir uma área, plantando monocultura, sem os tratos normais, não está dando certo. Cada vez estamos usando mais defensivos, mais pulverizações, mais moléculas diferentes umas das outras, e cada vez tendo mais problema. Então, se a gente consegue repensar a nossa forma de produzir, né, tendo uma inteligência sobre o que nós estamos fazendo, entendendo o ambiente como a nossa escola, com certeza a gente vai melhorar ainda mais as produções e vamos ter um mundo cada vez mais equilibrado com produtos de melhores qualidade. Certo? Muito obrigado. Abro a perguntas. Certinho? Consegui, gente, demonstrar para vocês um pouco do... Obrigado, gente. Muito obrigado, Dr. Juan Travaim, da Caferon, com a Agricultura 4.0 de Rondônia. Daqui a pouquinho nós vamos ter mais um painel. Enquanto isso, agradecendo a você que está conosco presente, lembrando a importância de se credenciar, fazer o seu registro de presença, receber o seu crachá. Isso garante com que nós possamos ter um controle da quantidade de pessoas e também que você possa depois receber o seu certificado. Você já visitou uma das startups? São várias que estão aqui apresentando seus trabalhos, inovações, suas ações e atividades. Aproveito para convidá-los a estarem presentes, visitando, experimentando, sabendo mais sobre esses projetos revolucionários e que estão sendo apresentados aqui através da primeira Rondônia Startup Connect. Quem não pôde estar conosco presencialmente, pode acompanhar virtualmente através do canal do YouTube. Todas as novidades que estão sendo aqui apresentadas, são palestrantes do Estado, palestrantes em nível nacional e internacional, marcando presença sobre temas extremamente relevantes. Aproveitando as startups, a gente quer aqui, mais uma vez, agradecer e nominá-las. Pessoal da ES Developer, da AICO Contabilidade, AI Soluções, Terapia de Bolso também estão conosco, Toque Amazônico Limitada. Agradecer aqui a Bieco Brasil, Bússola.farm,
também apresentando suas inovações, a Top Amazon Cosméticos,